Quinta-feira. Aleluia. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu, capítulo 2, verso 8. Aleluia. Nós vamos nos colocar mais uma vez em pé, em reverência ao Deus dessa palavra abençoada, tremenda, que tem nos alimentado, nos sustentado. Ageu 2, 8. Eu vou ler e em seguida nós vamos repetir juntos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Posso ouvir um amém? Então vamos repetir juntos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Glórias, pois, a Ele. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor preparou para nós nessa noite. E o Senhor nos libertou de tantos outros afazeres e estamos aqui. E é bom estar na tua casa, é bom estar com os nossos irmãos. Mas te louvamos também por aqueles que não puderam estar conosco, mas estão nos acompanhando pela transmissão. Que o Senhor os abençoe, que a tua graça os alcance, que a tua palavra os edifique. E que o Senhor traga entendimento e crescimento a cada um de nós, através da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podeis sentar. Esse versículo é bem conhecido e muito citado. E com frequência citado com uma aplicação e um sentido bem diferente do seu sentido original. Eu já vi pregadores usando esse texto para pregar sobre prosperidade financeira. Eu já vi outros usando esse texto para sustentar o argumento de que crente não passa por escassez nem por privação, porque o Senhor é dono da prata e do ouro. Mas é sempre bom, quando lemos um texto bíblico, a gente observar o contexto. Em que momento, em que situação essa frase foi dita. Porque quando você tira do contexto, você pode ensinar coisas absurdas que não tem nada a ver com o sentido para o qual foi usado. Então vamos entender o sentido e o momento em que Deus usa essa frase através do profeta Ageu. Deus faz essa afirmação num momento muito importante para a história do seu povo. Os judeus tinham saído do exílio 70 anos no cativeiro babilônico e tinham retornado para a Terra Santa. Estão no processo de reconstrução de Jerusalém. E depois de reconstrução da cidade, eles vão ter que reconstruir o templo. O problema é que era um período de muita crise, de muita escassez. Quando o povo começa a construir o templo, eles percebem que não tem os mesmos recursos da construção do primeiro templo. Eles começam a lembrar do primeiro templo, da grandiosidade, da riqueza. E agora nada está a favor deles. A economia está instável, eles não têm mais as minas de ouro, de prata que outrora tinha no período de Davi e de Salomão. Há uma grande oposição de alguns que não acreditam e não querem que a construção do templo continue. E o desânimo vai tomando conta do povo e a obra para. E agora eles não têm mais desejo de prosseguir a construção do templo.
Então Deus levanta um profeta, o profeta Ageu. E o profeta começa a pregar e começa a encorajar o povo. O profeta está falando à nação, mas está falando também aos líderes. Naquela época, o povo de Israel estava sendo liderado por um governador chamado Zorobabel. Ele está governando. Eles ainda não têm um rei, porque ainda não estão completamente livres do domínio dos babilônios. Agora, na verdade, estão sob domínio persa. Havia um sacerdote chamado Josué. Não é aquele Josué antigo, que é um outro Josué que é sacerdote no meio do povo. Foi nesse contexto que Ageu, orientado pelo Senhor, reúne o governador, o sacerdote e o povo. E aí ele declara solenemente, dizendo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O povo estava achando que não teria a menor condição de prosseguir com a obra. E Deus está dizendo: vocês terão tudo o que precisam. Retomem a obra. Construam o templo. E isso encorajou o povo, tranquilizou, e a obra foi retomada. Aqueles que estavam desanimados recobraram o ânimo. Aqueles que achavam que não teriam recursos acreditam que agora o Senhor vai providenciar. E aí eles então retomam a obra. Mas e hoje para nós? O que o Senhor quer nos ensinar através desta palavra? Que lições nós podemos tirar dessa expressão dita pelo Senhor através do profeta ao seu povo, e que nessa noite se renova no nosso meio? Eu quero destacar 3 lições que nós podemos tirar e aplicar nas nossas vidas. Em primeiro lugar, ao dizer que dele é a prata e o ouro, Deus está ensinando que nunca devemos nos esquecer de que Ele é Senhor de tudo. O povo parece que tinha esquecido o poder de Deus. Eles estavam desanimados, como se dissessem: na época de Davi dava para construir o templo. Nós estávamos vivendo o nosso auge, o apogeu. Na época de Salomão, se fosse Salomão, naquela época, seria fácil construir. Como se Salomão, como se Davi fosse dono dos recursos que foram usados para a construção do primeiro templo. O que Deus está dizendo é: Davi não era dono de nada. Salomão não era dono de nada. Deus está dizendo: tudo me pertencia e tudo me pertence. Irmãos, um dos grandes males da humanidade é o sentimento de posse. A pessoa encher a boca e dizer: é meu, sabe? E esse defeito é um defeito que vem desde o início. Desde o momento em que o pecado entrou no mundo. Quando Deus formou o primeiro casal, Adão e Eva, e colocou no jardim do Éden, onde é que está escrito que o jardim era deles? Onde é que está escrito que tudo que Deus colocou no jardim pertencia ao casal? Deus não lhes deu direito de posse, para que fizesse tudo o que bem entendesse com o que ali havia. Pelo contrário, quando você pega a narrativa em Gênesis 2:15, olha o que Deus está dizendo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus colocou o homem ali e depois a mulher para cuidar, para cultivar.
O pecado entra no coração do homem e ele começa a se sentir dono daquilo que pertence a Deus. Agora ele está andando pelo jardim, ele pega o que Deus diz para ele não pegar, ele se apropria do que Deus diz que ele não deveria tocar. E os homens começam a agir desta maneira. Quando Deus mandou ungir Saul como rei de Israel, onde está escrito que Deus deu o reino a Saul, o reino não era dele, o povo não era dele, a nação pertencia ao Senhor. Mas foi só ele tomar posse, irmãos, ali ele começou a se sentir o dono. Eu posso fazer tudo, tudo me pertence, o Senhor me deu tudo e Deus não deu. A Bíblia mostra que ele é possuidor de todas as coisas. Ele possui tudo, irmãos. Deus é a fonte de toda a riqueza, porque tudo lhe pertence, tudo é dele. O que ele está dizendo, tudo pertence a ele. Foi ele que fez, nada existe sem ele. O homem é mordomo. Nós somos mordomos. Nós somos administradores daquilo que Deus faz chegar às nossas mãos. Não esqueça isso. Ensine isso para os teus filhos. Você percebe que a criancinha mal sabe falar, irmão. Aí você bota um brinquedinho na mão dele, ele chega e diz, é meu, né? Eu lembro minha menina dizendo, é meu, a boca enchia. Papai do céu colocou isso aqui na nossa casa. Mas tudo que temos é dele. Tudo que temos é dele. Não era de Davi, não era de Salomão. O ouro e a prata pertencem ao Senhor. Mordomo não é dono. Mordomo administra. E Deus que coloca nas mãos para alguém administrar é o mesmo Deus que decide tirar a hora que Ele quiser. Salmo 24:1. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. É do Senhor. É do Senhor. O diabo é que fica tentando se apropriar das coisas que pertencem a Ele, irmãos. Então nós não podemos incorrer no erro que o povo de Deus estava incorrendo de dizer, era de Salomão a riqueza, era de Davi, nós não temos. O Senhor está dizendo, é meu, a prata e o ouro é meu. Mas uma segunda lição que nós aprendemos aqui, ao dizer que dele é a prata e o ouro, Deus está ensinando, irmãos, que o que garante o sucesso de um projeto não são os recursos, mas é a aprovação divina. É a aprovação divina. Eles estavam achando que não ia dar para construir o templo porque não tinha recurso suficiente. Nós não temos a prata, o ouro. Irmãos, a quantidade de ouro, de prata, de pedras preciosas que foi empregado na construção do primeiro templo é uma coisa assim impressionante. Ah, pastor, mas naquela época ouro e prata não tinha valor. Já tinha. Já enchia os olhos dos homens. Já mobilizava o esforço dos reis. Sempre foi valioso. E o povo agora está achando que não tem o recurso. Se não tem o recurso, o projeto não pode ser executado. Como se, irmãos, a execução de um projeto, a primeira razão para não funcionar é não ter recurso. E Deus está mostrando que o mais importante é ter a aprovação dele. É ter a aprovação dele. Eles esqueceram que tinha o mais importante, irmãos. Eles tinham o apoio do dono da prata e do ouro. Aleluia! Eles tinham aval
do Senhor. Estavam querendo parar a obra porque achavam que não tinham recursos. Deus está mostrando que eles não estão entendendo nada, absolutamente nada. O que garantiu a construção do primeiro templo não foi a abundância da prata e do ouro, mas o apoio de Deus, porque Deus estava naquele projeto. Não foi a quantidade de recursos, eles estavam com a compreensão completamente equivocada. Meus irmãos, quando algo está de acordo com a vontade de Deus, vai se concretizar, porque Deus quer. A decisão de construir, de reconstruir o templo, não era dos judeus, foi uma ordem dada por Deus. Deus estava dando aval, Deus estava dizendo que aquela era a sua vontade. E eles estão olhando para recursos. Entenda uma coisa, se foi a vontade de Deus que o primeiro templo tivesse sido construído no momento de riqueza, agora era a vontade de Deus que o segundo templo fosse construído no momento de pobreza. Mas nos dois casos, o que prevalece é a vontade de Deus. Amém? É a vontade de Deus. E eles não estavam entendendo isso. Enquanto o povo está lá desanimado, dizendo falta prata e falta ouro, Deus está mostrando para eles, está tudo certinho, porque eu quis que fosse dessa maneira. Eu estabeleci que seria assim. Se Deus, irmãos, se Deus quisesse que o segundo templo fosse tão esplendoroso, em termos de ouro e prata, como o primeiro, Ele não teria o poder de arregimentar todo o ouro e essa prata e trazer? O que eles não estão entendendo é o propósito de Deus. Irmãos, tudo aquilo que Deus nos desafia a realizar, há um propósito por trás. E às vezes nós estamos querendo fazer conforme a nossa vontade, conforme o nosso olhar humano. Nós estamos nos comparando com os outros. Eles eram uma outra geração, era um outro momento. Se Deus no momento anterior resolveu agir de uma forma, usar determinadas pessoas, usar determinados recursos, agora no novo momento, Deus queria usar aquelas pessoas e os recursos que tinha no momento. Muitas pessoas não se animam em fazer a obra do Senhor, mesmo sabendo que é a vontade do Senhor, porque fica olhando para os recursos. Ah, mas se a minha igreja tivesse um templo como tem a igreja tal. Ah, se nós tivéssemos mais espaço. Ah, se nós tivéssemos isso, aquilo, outro. E fica se apegando a isso, irmãos. Para se escusar de fazer a obra, o mais importante nós temos o Deus da obra ao nosso lado. Nós temos a vontade dele de que a obra seja feita. E isso é tudo o que precisamos. Isso é tudo o que precisamos. Eles não entenderam nada, porque o esplendor do primeiro templo, irmãos, não estava nas paredes, não estava nos objetos de ouro e de prata, não estava nos seus mobiliários, mas estava na presença de Deus no meio do povo. É isso que faz diferença. Não adianta nós adornarmos um espaço e colocarmos tantas coisas ali se Deus não estiver presente. O nosso culto é para Ele. É possível que em alguns lugares as pessoas se reúnam e estejam ali num espaço muito melhor que o nosso, muito mais confortável que o nosso, com muito mais coisa. Mas não há culto se Deus não está. Sem a presença de Deus.
Aprenda isso nessa noite. Antes de estar preocupado em obter os recursos para a realização de um projeto, se preocupe em obter a aprovação de Deus. Amém, irmãos? Se preocupe em obter a aprovação de Deus. Porque não adianta nada você ter os meios, você ter os recursos, se Deus não está nesse projeto, se Deus não está abençoando, se a mão de Deus não está confirmando. Você vai jogar teu dinheiro fora, você vai desperdiçar o teu tempo, porque acima de tudo nós queremos que a vontade de Deus esteja conosco. Aleluia, glória a Deus. Mas a terceira lição que aprendemos aqui é que ao dizer que dele é a prata e o ouro, Deus está ensinando que Deus é sempre o provedor dos recursos para a sua obra. Ele é sempre o provedor. Os recursos que precisam para a realização da obra de Deus, Deus vai prover no momento certo, no tempo certo. As pessoas são apenas o meio que Deus usa, mas a fonte vem dele, meu irmão, vem dele. Aquilo que Deus aprova, ele providencia os meios. Por isso é que é tão importante, o mais precioso, ele já tinha uma aprovação divina. E como é que nós vamos fazer isso? Se Deus quer que isso seja feito, meu irmão, confia nele, porque ele no momento certo vai mostrar a fonte. Ele vai usar. Quando você pega o versículo anterior, Ageu 2:7, Deus estava dizendo isso para o povo. O versículo 7, que é anterior ao versículo 8 que lemos, diz: e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor está dizendo: os recursos virão, trabalhem. Os meios para que vocês consigam construir o templo, eu já estou providenciando. Irmãos, Deus é o provedor em que cada crente deve confiar. Deus é o nosso provedor. Aleluia. Quando o povo de Deus confia nele, não falta recursos para a sua obra. Não falta recursos para a sua obra. Aleluia. Por isso, não confunda quando Deus te usa como meio para que o recurso chegue à obra. A fonte do recurso não é você, é Deus. Amém? Aleluia. Eu estou contribuindo com a obra do Senhor, com o dízimo, com a oferta. Eu estou sustentando a obra. Quem sustenta a obra é o Senhor. Amém, irmãos? Quem sustenta a obra é o Senhor. Deus está me dando o privilégio, a honra, né, ao me usar. Mas a fonte é Ele. É dele que vem. Porque quando entendemos errado, irmãos, coisas absurdas acontecem. Eu já vi pessoas retendo o dízimo e a oferta porque não concorda com uma obra. E eu não dou, porque eu não concordo com aquilo ali. Se Deus concorda, meu irmão, você está perdendo a oportunidade de ser usado por Deus. Porque se Ele não puder usar você, porque você não permite, Ele vai usar outro. Mas a obra de Deus não para. Amém? Aleluia! Glória a Deus, a obra do Senhor não para. Deus estava dando privilégio para aquele povo. Eles estão lembrando dos antepassados, eles tiveram a oportunidade deles e Deus os usou naquele momento. Mas agora é a vez de vocês.
Eu quero fazer de cada um instrumento para que essa obra seja realizada. Portanto, não fique lembrando dos recursos que os outros tinham. Eu usei aquela geração e vou usar cada um de vocês. Irmãos, quem tem que aprovar a obra de Deus é o Deus da obra, não é o homem. Aleluia! Ah, mas eu não aprovo. Quem tem que aprovar é Deus. Se Deus aprovar, ninguém reprova. Se Deus reprovar, não adianta a tua aprovação, porque a obra vai ser realizada. Vocês lembram que no meio desses aqui, tem uns que estão reprovando a construção. Não tem que construir esse templo. Não deve construir esse templo. E aí chegava na construção uns lá, vamos lembrar o nome de alguns, Sanbalate, Tobias. Mas não tem que fazer isso. Vocês têm que parar. Irmãos, Deus tinha dito que ia ser feito. E aqueles homens fizeram de tudo. Por quê? Porque não passou pela aprovação deles. Deus não precisa da tua aprovação para fazer a obra. Ele espera que você se submeta a Ele, que você se curve à soberania dEle, à vontade dEle, que você glorifique a Ele e diz: obrigado, Senhor, por poder fazer parte dessa obra. Aleluia. Meus irmãos, nós louvamos a Deus por tantas pessoas que foram usadas antes de nós para fazer parte da Igreja Batista Betânia. Nós não plantamos isso aqui do zero. Deus usou tantos homens, tantas mulheres abnegadas, tantos jovens e crianças que fizeram parte disso aqui. Mas agora é a nossa vez, aleluia. Agora é o nosso momento. E daqui a algum tempo são as gerações que irão nos suceder. Mas agora é a hora de colocarmos a mão na obra, glorificar a Deus e parar de ficar questionando a vontade de Deus. Irmão, se Deus não aprova, não adianta homem nenhum fazer força. O que você não pode e eu não posso é fazer força contra a vontade de Deus. Ninguém luta contra Deus e prevalece. Ninguém. E Sanbalate e Tobias não prevaleceram. Deus conclui essa frase dizendo outra que nós cantamos, e aí nós vamos entender que as duas coisas estão ligadas. Porque no versículo 8, Deus está dizendo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E do versículo 9, para acabar de vez com qualquer dúvida no coração do povo, ele diz: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Aleluia! Isso fundiu a cabeça das pessoas. Como? Um templo igual ao templo construído por Salomão nunca. E Deus está dizendo: a glória deste templo que vocês estão dizendo que é feio, que não tem os mesmos recursos, será muito maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declarou o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo, irmãos, que nesse segundo templo, que não está cheio de ouro e nem de prata, mas ele vai estar cheio daquilo que ele precisa para a função dele. Vai estar cheio da glória de Deus. Vai estar cheio da glória de Deus. O que nós precisamos o tempo todo é da glória de Deus se manifestando em nosso meio, nas nossas vidas, aleluia. O que nós precisamos o tempo todo, irmãos, é Deus operando na vida da igreja, é Deus operando na tua casa, é Deus operando nesse lugar, é Deus transformando vidas, é Deus mudando corações, é Deus curando, é Deus fazendo milagres, é a glória de Deus enchendo a sua casa. E Ele está dizendo: vocês não vão sentir falta disso. Aleluia. Por isso ele não vai ser menos valioso. Deus está dizendo: o valor das coisas
É muito diferente do valor que vocês estão dando. Esse templo, ele vai ser mais valioso do que o primeiro. E foi nesse templo que um dia Jesus entrou. Aleluia, glória a Deus. O lindo templo de Salomão, com toda a sua beleza, não viu o Rei da Glória entrar nele. Mas o segundo templo, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, recebeu Jesus. E se confirmava a palavra que o Senhor tinha dito ao seu povo através do profeta Ageu: a glória do segundo templo será maior que o primeiro. Por isso construam, por isso não parem. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, não nos esqueçamos das lições que o Senhor traz ao nosso coração nessa noite. Primeira, nunca esqueça que Deus é Senhor de tudo. Deus é Senhor de tudo. Deus é Senhor de tudo. Nunca seja dominado por esse sentimento de que pertence a você. Foi eu que consegui, foi eu que conquistei, foi o suor do meu rosto, foi a minha competência. Não, foi a graça de Deus, foi a bondade, foi a misericórdia do Senhor. Nunca se entristeça quando você olha aquilo que você tem nas mãos e você vê alguém tendo mais que você, tendo mais bonito que você. Porque não é nisso, irmãos, que está o diferencial. O diferencial é Deus estando ali. Aleluia. É Deus está aprovando, é Deus está confirmando. Sabe, irmãos, é valioso, não porque financeiramente, materialmente custa muito, mas é valioso porque Deus habita ali, porque a mão de Deus está confirmando, porque o poder de Deus está presente, porque a glória de Deus se manifesta. Aleluia. Não esqueça de que o que garante o sucesso de um projeto não são os recursos materiais, mas a aprovação de Deus. Quando algo vier ao teu coração de que você deve realizar, antes de estar preocupado se eu vou ter dinheiro, se eu vou ter saúde, se eu vou ter os meios necessários, se preocupe, será se Deus aprova? Será se Ele concorda com isso? Vá orar, fale com Ele. Porque no momento que Deus der o aval, der a aprovação, meu irmão, aqui é uma questão de tempo, aleluia. Vai se concretizar. Ah, pastor, mas o inimigo se levantou, vai cair. Ah, mas as portas se fecharam, Deus vai abrir, meu irmão. Ah, mas o recurso tão pouco, Deus vai trazer, aleluia. Mas quando Deus aprova, meu irmão, você já tem o que precisa. Não adianta homem nenhum desaprovar. Mas terceiro, não esqueça que Deus é sempre o provedor dos recursos para a sua obra. Ele é o provedor. Vem dele. Pode passar pela mão do irmão, pela mão de outra pessoa, mas veio dele. Aleluia. Por isso a ele temos que ser gratos. A ele temos que agradecer. Ah, nós não tínhamos que agradecer a Davi, a Salomão, eles apenas foram canais, como eu e você podemos ser canais na mão de Deus, mas Ele é a fonte de tudo o que precisamos para viver bem, de tudo o que a sua obra precisa para ser realizada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Glórias a Ele. Vamos orar ao Senhor. E vamos dizer: Senhor, eu entendi. Irmãos,
a nossa trajetória é como uma construção. Todo dia Deus vem e coloca um tijolo. Isso aqui é valioso para a tua caminhada. Cada coisa que Ele te ensina, que Ele te mostra, que Ele te revela. É fundamental para que a gente possa andar bem. Por isso é que Jesus diz, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. É porque muitas vezes foi ensinado e foi desprezado o ensino. Foi desvalorizado o ensino. Por isso que essa palavra, ela caia em terreno fértil. Que é o teu coração, é o meu coração, são os nossos corações. Glorioso Deus e Pai. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo venha dia a dia aplicar esta palavra no nosso viver. Ó Deus, que não estejamos desencorajados de fazer a tua vontade, de agir na direção daquilo que o Senhor tocou os nossos corações, porque estamos preocupados com a insuficiência dos recursos materiais. Que possamos estar confiando plenamente em Ti, porque o Senhor, no momento certo, vai, ó Deus, prover. O Senhor é a fonte que mantém a Tua obra santa. Por isso, nessa noite, Deus, nós Te louvamos, porque o Senhor mostra que tem sido nosso sustentador, que tudo pertence a Ti. Não nos permita ser tomado pelo sentimento egoísta desse mundo, de achar que tem, de achar que pode, de achar que coisas lhe pertencem. Mas a cada dia, Senhor, que algo vem às nossas mãos, chega até nós, que possamos lembrar que o Senhor é que cuida de nós nos mínimos detalhes, e que possamos aprender a Te agradecer e a confiar em Ti quando essa provisão ainda não tenha chegado. Que o Senhor, no momento certo, venha em socorro do Seu povo. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de sermos cooperadores na Tua obra, de sermos, ó Deus, participantes desse projeto tão glorioso que o Senhor tem de alcançar o mundo. E que aqui, nesta igreja que o Senhor nos colocou, possamos estar dando a nossa parcela de cooperação segundo a Tua vontade. É o que oramos a Ti e com fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.